Com relação ao uso de correio eletrônico, assinale a opção correta. Uma mensagem de correio eletrônico pode ser enviada para diversos destinatários da internet, de maneira oculta, ou seja, sem que ela contenha o endereço de e-mail do remetente. Olha, pessoal, acabei de falar que o remetente é o quê? Obrigatório. Como é que você vai mandar uma mensagem para alguém sem ter remetente? Isso é impossível. Letra B. Para que possa haver troca de mensagens de correio eletrônico, na internet é necessário que o usuário tenha endereço de e-mail em que conste a identificação do usuário, o símbolo do arroba e o domínio, onde está localizado o servidor de e-mail. Perfeito. Você tem tudo isso no seu e-mail. Todos os programas de correio eletrônico acessíveis via web, conhecidos como webmail, oferecem uso ilimitado de caixa postal, permitindo o envio de arquivos em qualquer tamanho e impedem automaticamente o envio e recebimento de spam por usuários não autorizados. Espera aí. Caixa postal ilimitada só tem uma ferramenta de e-mail que é limitada. Sabe qual é? É o Yahoo. Então, o Yahoo passa a ser a única conta de e-mail que é ilimitada. Não para envio, quantidade de anexos ou tamanho de arquivo, e sim para receber. Você pode receber todos os e-mails do planeta, vamos supor, exagerando. O Yahoo, ele diz que é ilimitado, então ele vai suportar aquilo ali. Então não existe, você pode ter 1 tera de espaço no Yahoo, e você vai continuar tendo mais do que isso. Letra D. HTTP é o protocolo utilizado para a transmissão de mensagens via internet com ou sem anexo. Para usar a transmissão de mensagens, nós usamos o SMTP. Guarde isso aqui que eu vou escrever. Ó. O SMTP é o protocolo usado para enviar. E a gente vai enviar isso como? Se a gente não tiver anexo, tiver só a mensagem, o SMTP resolve. Se você for colocar um anexo, você tem que ter instalado no teu sistema de servidor. O servidor tem que te oferecer o protocolo MIME. O MIME é um protocolo que permite que você tenha arquivos que não são texto anexados a uma mensagem. Então o MIME é um protocolo que vai permitir que você possa, por exemplo, anexar uma foto, anexar uma imagem, anexar um vídeo, anexar um áudio dentro daquele e-mail. Não tem nada a ver com quem? A história aqui com o HTTP. O programa Message ou qualquer programa de chat ou ICQ permite enviar uma mensagem de correio eletrônico instantânea com resposta imediata do destinatário. Negativo. Mensageiros instantâneos, eles trabalham com transmissão síncrona. Então você tem que estar o quê? Conectado, e o outro lado também tem que estar conectado. Ferramenta de e-mail, cliente de e-mail, recurso de e-mail é assíncrono. Basta você estar conectado para mandar o e-mail. Não precisa a outra pessoa do outro lado estar conectada para receber o e-mail. Ela precisa se conectar para acessar o servidor, mas não para receber a mensagem que o usuário, que é o remetente, está enviando. Então a letra E também está falsa. A resposta que a gente viu é a letra B de bola. Recebendo o e-mail. Quando a gente recebe o e-mail cai aonde? O e-mail cai na nossa caixa de entrada. Joia. Como é que a gente identifica, por exemplo, um e-mail recebido? Logicamente, se ele é recebido, caiu na caixa de entrada, mas aí, caindo na caixa de entrada, se é um e-mail novo, ele será representado pela imagem de um envelope fechado. E que também fica em negrito para identificar essa característica de um e-mail não lido, que seriam os e-mails recebidos na nossa caixa de entrada. Já ao contrário, um e-mail lido, ele é representado por um envelope
aberto. E ele perde o negrito. Ele fica sem o negrito. E é isso aí caracteriza o e-mail lido, certo? Aqui nós temos nessa imagem, ó, esse primeiro e-mail é um e-mail lido e todos esses outros aqui seriam e-mails não lidos, porque os envelopezinhos deles estão fechados. E o do primeiro está com o envelope aberto. Exemplo de uma questão. O item que faz referência à remessa de e-mail com endereço oculto geralmente é utilizado como se é endereço oculto dentro de um recurso de e-mail. Isso só pode ser serventia de quem? Do CCO. Então a resposta dessa questão é a letra A. OCL, isso aqui não tem nada a ver, o DI, né, não é oculto, o CC ele não é oculto e nem o para é oculto. Todos eles são visíveis, né, dentro do corpo de uma mensagem. Abrindo o e-mail. Ao abrir o e-mail nós temos essa caixinha. E essa caixinha mostra o conteúdo da nossa mensagem. Está aparecendo aqui o conteúdo da respectiva mensagem. Então, digamos aqui o seguinte. Quando o e-mail é aberto, ele passa do estado não lido para o estado lido. E permite que o usuário possa fazer o quê? Permite que o usuário possa executar 3 ações, que seriam quais? Responder, a ação de responder a todos e a ação de encaminhar. Então preste atenção nesse quadro aqui que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui o conceito de responder, de resposta de uma mensagem, digamos assim, né? O recurso de resposta de uma mensagem. Tendo uma resposta de uma mensagem, eu posso responder essa mensagem para um determinado destinatário. Eu posso responder a todos. E eu posso encaminhar essa mensagem. Certo? Posso fazer isso. Responder a todos e encaminhar. Tudo bem, isso aí, Leite, isso aí não é novidade para mim não. Isso aí eu sei. Tá joia. Você sabe. Mas olha que situação aqui interessante. Quando a gente responde, a gente tem o para, a gente tem o CC e a gente tem o CCO. Certo? Como sendo elemento de preenchimento automatizado no processo de resposta. Então, na verdade, o único desses 3 que é preenchido instantaneamente é o responder, certo? É o para, porque os outros vêm desativados, eles vêm num formato, digamos assim, num formato oculto. Oculto não vem preenchido. O responder a todos, nós teríamos o quê? Nós teríamos também aqui o para, nós teríamos o CC e nós teríamos o CCO, a mesma coisa. E aí eu pergunto o seguinte, para CC e CCO, qual dos 3 vem preenchido quando você responde a todos? Joia, muito bem. Ou vem o responder, ou vem o para, ou vem o CC. Isso aí seria o que é preenchido quando a gente responde a todos. E o encaminhar, ele tem o para, ele tem o CC também, e ele tem o CCO. Quem vem preenchido aqui? Muito bem, nenhum. Nenhum vem preenchido aqui nessa história do encaminhar. Porque é o único procedimento que a gente vai usar para preencher manualmente os destinatários da mensagem. Então, como eu estou encaminhando, na verdade eu estou passando a informação para outra pessoa. Certo? Estou passando para outro destinatário. E, logicamente, eu tenho que informar. Então, essa é a filosofia do encaminhamento. Só que a gente tem um detalhe aqui. Ó. Graficamente, deixa eu passar aqui para o outro lado. Opa!
dá para não cair aqui, né? Graficamente a gente tem o seguinte, a gente tem um responder, e isso para mim é mostrado da seguinte maneira. Uma setinha apontando para a esquerda. Graficamente eu tenho isso. E no responder a todos eu também tenho uma setinha apontando para a esquerda. No encaminhar eu passo a ter uma setinha apontando para onde? Para a direita. Isso aí é o que o sistema me mostra quando eu respondo ou quando eu encaminho. Mas lá do outro lado, o usuário que vai receber isso aqui, ele vai ver isso aqui de que forma? Ele vai ver o seguinte, ele vai ver um prefixo sendo colocado no assunto daquela mensagem, no assunto, onde esse prefixo pode ser RE ou RES, que seria a ideia de resposta de uma mensagem. Quando a gente encaminha, nós temos outros prefixos que aparecem na frente da mensagem. Nós temos o FW, nós temos o FWD, nós temos o EN e nós podemos ter o ENC. Tudo isso depende do software que você está usando como software de correio. Não posso afirmar que é o Outlook que usa tal, eles não vão perguntar isso para vocês, tá? Funciona assim, ó. Olha como é interessante. Nós temos aqui, né, um webmail. Se a gente olhar aqui essas mensagens, você vai ver, ó, que nós temos aqui essas três setinhas. E essas três setinhas estão apontando para onde? Para a esquerda. Isso foi o quê? Foi um procedimento de resposta. Enquanto essa setinha aqui, ó, verde, está mostrando que eu mandei a informação para a direita. E isso é um processo de encaminhar. Entendido? Leite, se eu tivesse na aula, eu perguntava, essa bandeirinha aí é o quê? Eu vou já explicar essa bandeirinha. Tenha calma. Tenha calma. Agora que a gente está com 1 hora de aula. São 4 horas de aula. Então, a gente terminar isso aqui lá para as 5 horas da manhã. Tenha calma. Certo? Então, você tem aqui o encaminhar. Então, essa mensagem, ó, eu tenho aqui o conceito de resposta e de encaminhamento. Quando a pessoa recebe o e-mail lá do outro lado, olha o que é que ela vê. Ela vê isso aqui, ó, FW. Esse FW indica que ela recebeu o e-mail em nível de encaminhamento. Ela vê aqui ENC. Ela vê aqui RE. Isso tudo do lado do assunto. E isso caracteriza o quê? Respostas, encaminhamentos, mas isso sendo visto por quem está recebendo a mensagem. Entendido? Quando não tem nada, ó, aqui tem outro RE. Quando não tem nada, o que é que acontece? É porque a mensagem só foi recebida por mim. Eu não apliquei nenhum procedimento na mensagem. Isso eu mostrei no webmail. No Outlook é a mesma coisa. Ó. Se eu escolho aqui essa mensagem, eu posso responder. Está vendo o que é que ele coloca aqui? Ó, RE. Dizendo que eu estou respondendo. Se eu respondo essa mensagem, tudo bem, enviei, vai dar erro. Está aqui graficamente o envelope com quem? Com a setinha apontando para a esquerda, porque foi uma resposta. Se eu escolho encaminhar nessa mensagem, eu já vejo quem? FW. E aí, se eu mando enviar, eu passo a ver o quê? Não pode ser enviada, lógico, tem que ter um destinatário. E aí eu envio. E aí, ao enviar, a setinha mudou para que direção? Mudou para a direita. Certo? Então, isso já passa a ser um encaminhamento. Muito bem. Vamos para frente. Definindo um anexo. Definindo um anexo. Então, quando a gente tem o conceito de um anexo, nós passamos a ter o quê? Um arquivo que é enviado junto com a mensagem de e-mail. A gente clica no menu inserir, vamos na opção anexo ou no botão anexo que fica na nossa barra de ferramenta. O tamanho e quantidade de anexos anexados pode variar de um sistema
para outro sistema, de um sistema para outro. Por exemplo, o meu Yahoo, eu consigo mandar para você quando eu estou redigindo uma mensagem nova, certo? Eu posso anexar um arquivo de no máximo quanto? Ó? 25 megabytes. Posso no máximo pegar um arquivo de 25 megabytes e anexar 5 arquivos, mas não são só 5. São 5 arquivos onde a soma desses arquivos chega em quanto? Chega em 25 MB. Não importa se são 10, se são 15, se são 30, se são 20, contanto que não pode ultrapassar 25 MB. Mas Leite não disse que era ilimitado, eu disse que o Yahoo era ilimitado, mas para o volume de e-mail recebido por você. Quando a gente já faz uma anexação, a gente observa que fica aqui, ó, a identificação de que o arquivo foi anexado. Em um webmail, como é que a gente sabe que um arquivo foi anexado? A gente vai observar aqui, ó. Eu tenho aqui a presença desses clips. E todos esses clips aqui identificam o quê? Que esses e-mails possuem anexo. Joia. Já que nós estamos falando de anexo, deixa eu só voltar aqui nesse desenho para colocar um procedimento interessante, que seria o seguinte. Estamos falando de anexo, e o que representa um anexo sabemos que é um clips pertencente a uma mensagem. Isso aqui indica que existe um anexo em uma mensagem. Minha pergunta é bem simples para vocês que estão aí até uma hora dessa, acordados e estudando. Parabéns a todos. Qual desses 3 procedimentos que, ao ser executado, permite que uma mensagem embutida neles com anexo seja retransmitida para um outro destinatário? Se eu responder o anexo que veio numa mensagem vai junto? Não. O anexo que veio na mensagem não vai junto. Porque resposta não leva o anexo junto. Responder a todos também não leva o anexo junto, caso eu vá responder. Porque a pessoa para a qual eu estou respondendo é bem lógico, já tem um anexo. Então, para que o anexo vai voltar para ela? Não vai voltar para ela. Mas se eu encaminho é porque eu estou querendo mandar, é porque eu estou querendo escolher esse anexo para enviar para um destinatário. Então, como eu estou escolhendo novos destinatários, certo? Para onde a mensagem vai, eu posso aqui no encaminhamento definir automaticamente a presença do anexo para os novos destinatários. Então, cuidado, porque em um processo de resposta, somente o encaminhar agrega o anexo no procedimento de resposta daquela mensagem. Cuidado com isso. Certo? Cadê aqui? Está aqui. Prioridade de uma mensagem. O que seria isso? Então vamos aqui por partes.